E se eu te dissesse que o continente mais oriental do mundo não é a Ásia nem a Oceania, mas sim a América? Se eu te dissesse que o país mais ao oriente do mundo é o Brasil? Muito estranho? Então acompanha a gente aqui nesse raciocínio. É sabido por nós todos esses fluxos migratórios, especialmente os da colonização europeia sobre o continente americano, né, de todas os fluxos, né, de embarcações vindas do Ocidente, né, ali da região da Europa principalmente. Há relatos, inclusive, de outros fluxos migratórios anteriores a esses que nós conhecemos, de Américo Vespúcio, de Cristóvão Colombo, né? Por exemplo, há relatos e indícios de possível ocupação viking, né, no norte da América, inclusive uma ocupação proveniente de um fluxo da época mais ou menos do ano 1000, né, depois de Cristo, ali na região do Canadá. Existem também relatos e indícios que não são totalmente comprovados, mas são narrados, existem, digamos, relatos sobre isso, de um fluxo migratório vindo de um rei malinês, né, da África ali subsaariana, na região do Mali. Teria vindo esse rei Abu Bakr II. Possivelmente ele teria enviado 200 embarcações para a região das Américas, do Novo Mundo, né? E apenas uma teria retornado. E tendo retornado, ele então, feliz com a notícia, teria resolvido voltar para esse novo mundo com 2.000 embarcações. E nenhuma dessas 2.000 embarcações teria voltado à região de Mali. Então é narrado que é possível que essas embarcações, algumas delas teriam vindo e se fixado, se estabelecido na região americana, continente americano. Talvez em algumas ilhas caribenhas, por exemplo. Isso também porque existem relatos nessas ilhas sobre povos negros instalados ali na região do sul dessas ilhas. Apesar disso, existem também teorias sobre vindas de populações sumérias para as Américas. Isso também ainda carece de comprovação científica. Mas o que nós sabemos hoje, isso sim, na data que eu publico esse vídeo, é mais consolidado do ponto de vista científico, é a presença genética de povos orientais na genética de povos ameríndios, né? A gente sabe de povos siberianos que teriam chegado aqui. A gente tem, por exemplo, os povos Runicuim. Quem conhece as medicinas da ayahuasca, do rapé, do cambô, deve já ter ouvido falar desses povos, né? Também conhecidos antigamente como Kaxinawá, mas eles mesmos se nomeiam Runicuim. São povos, hoje sabemos, de ancestralidade genética de povos siberianos. Enquanto existem outros povos também da região da Amazônia que provavelmente vieram de fluxos migratórios de povos da Oceania, ou da região da Indonésia ou das Polinésias. Então a gente tem alguns fluxos migratórios que certamente vieram do Oriente. É possível que povos também da região do Japão tenham vindo para cá. Então isso tudo ainda é um campo da antropogenia a ser pesquisado e a ser investigado e aprofundado. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção não é simplesmente o aspecto genético dessas populações, mas uma provocação epistemológica que eu gostaria de trazer aqui para a gente, não simplesmente para trazer uma verdade ou simplesmente um dado. Existem conhecimentos que eu trago aqui para a gente, informações e conhecimentos com base científica, mas
eu gosto também de trazer as reflexões e provocações, que essas sim podem estar equivocadas, podem ser simplesmente algo para a gente pensar, melhorar, aprimorar e refletir. E eu penso muito sobre aspectos interessantes da epistemologia, da forma como esses povos adquirem e constroem conhecimento ao longo do passar dos anos, do desenvolvimento de uma cultura. Eu observei, estudando filosofia, que a filosofia ocidental ela se desenvolveu de uma maneira muito diferente das filosofias orientais. Enquanto as filosofias ocidentais desenvolveram uma filosofia super analítica, ou seja, eu quebro para ver o que tem dentro, eu quebro mais um pouco para ver mais dentro ainda, e aí eu separo um conceito em mais conceitos, eu desmembro em mais conceitos e analiso, investigo as suas nuances e construo um pensamento com mais palavras e com mais frases e com mais conhecimentos, né? Desenvolvo toda uma filosofia que é, por assim dizer, mais fragmentada, porque tem mais palavras, porque tem mais ramificações, porque aí eu consigo desmembrar a própria ciência em vários ramos científicos e assim por diante. Por outro lado, é de se observar que as filosofias orientais, embora também tenham suas ciências ramificadas e sua profundidade epistemológica em cada um desses ramos, elas tendem a desenvolver também filosofias mais sintéticas, não tão analíticas, mas mais sintéticas, ou seja, com menos palavras. Elas aglutinam coisas que são muito abstratas e muito complexas em pensamentos menores, em pequenas frases, como os koans, por exemplo, né, do Zen, como a gente tem o próprio Tao Te Ching, né, que são formulações aforismáticas que condensam em pequenas frases aparentemente misteriosas, né, grandes conhecimentos e grande sabedoria. A gente pensa assim, por exemplo, as palavras ocidental e oriental, a partir da sua matriz etimológica, a gente tem okido, okidens, né, o particípio ativo de okido, é okidens, de onde vem ocidente. Esse okido é morrer, ou também matar, daí vem inseticida, homicídio, feminicídio, esse sídio tem a ver com okido, que é matar ou morrer. Então okidens, ocidente ou ocidente, é o morrente do sol. E oriente, né? Oriens é o particípio ativo de orior, que é nascer em latim. Então a gente tem esse oriente, é o nascente do sol. Então, a rigor, os povos orientais não são aqueles que se estabeleceram até ali na Sibéria ou na Oceania, ou etc. Não, oriental é o povo que andou em direção ao nascer do sol. Então, o povo mais oriental do mundo, se eles chegaram na costa leste do Brasil, é provavelmente este povo. Porque a costa da leste do Brasil, do ponto de vista migratório humano, dados os estudos de antropogenia dessa data que eu publico esse vídeo, né? Sendo a humanidade nascida ali na região da África, como os nossos conhecimentos atuais apontam, então seria essa migração ao Oriente. Alguns atravessariam provavelmente a região ali do Estreito de Bering, né? Ali, região da Rússia com o Alasca, né? Para ter contato com o continente americano. E outros povos provavelmente teriam vindo por embarcações, pelas correntes marítimas muito perigosas que tem ali da região da Oceania para a América do Sul. Dizem que é improvável que eles teriam vindo direto da Oceania para a América do Sul. Então, mesmo esses povos, é possível ou provável que tenham vindo por fluxos migratórios de embarcações vindo da Oceania ou da Polinésia, ou das regiões ali da Ásia até a Oceania, vindo pela costa marítima
mais pelo norte da América e descendo ali para a América Central e até o sul da América. Bom, esses povos, estes sim seriam os povos mais orientais do mundo, né? Os que teriam vindo até a América do Sul. Eu ainda não tenho o conhecimento estabelecido, a informação sobre a genética ou genoma completo dos povos tupiniquins, que são os povos efetivamente que tomaram conta do leste do Brasil, ou seja, o extremo oriente do mundo, dessa perspectiva migratória, para saber se esses povos também, os tupiniquins, seriam de origem efetivamente oriental. Mas é possível que eles tenham tido algum contato genético com esses povos. Isso porque eles também faziam práticas antropofágicas. E essas práticas antropofágicas faziam com que esses povos, que a gente chama de tupiniquim, eram, ou melhor dizendo, os povos tupi, para colocar de uma maneira mais genérica, porque não eram só os tupiniquim, tinham também os tupinambá, tinham os potiguaro, os caeté, entre outros. E esses povos faziam sim a ritualística da antropofagia. Antropofagia é algo interessante de se observar e de se refletir, de se conhecer, esclarecer, né? Porque não era a antropofagia não é propriamente um canibalismo, né? A gente chama de uma maneira genérica o canibalismo quando alguém, sei lá, um ser se alimenta de um ser da mesma espécie, né? Se alimenta então de uma maneira nutricional, para matar a fome, provavelmente, né? Há relatos de um povo canibal aqui no Brasil, né? Ou seja, que se menciona como um povo canibal que comia gente para saciar a fome. Seriam esses os goitacás, né? Os goitacás seriam povos que possivelmente fariam esse tipo de prática canibal, ou seja, de comer, de se alimentar de um outro humano para saciar a fome. Já a antropofagia ela não trata do mesmo tipo de prática. A antropofagia ela era uma ritualística baseada na instituição da guerra como um pilar estruturante ali da cultura e identitária, inclusive, desses povos tupi. E esses povos tupi, então, na sua prática de guerra, tendo a guerra como um instrumento muito importante na formação de identidade cultural daquele povo, né? Eles tinham a guerra como uma forma de comparação com um outro povo, o povo adversário. Então, é importante para esse povo tupi a existência de um adversário para que ele possa se comparar e falar, bom, eu estou me superando, eu estou me tornando melhor, ou então eu tenho que me tornar melhor ainda, mais forte, mais capaz, mais veloz, mais sábio, mais inteligente do que aquele adversário. E nessa busca, a prática antropofágica ela vinha como uma captura, a partir de uma captura de um inimigo de guerra. Então, havendo um conflito entre esses povos tupi, eles não tinham pretensões, por exemplo, de aniquilar o inimigo, né, de exterminar todo aquele inimigo, de passar o trator por cima e devastar aquele território, né? Até porque o território também ele era um território abundante de recursos. O objetivo ali era muito mais manter a ritualística da disputa. E a antropofagia ela entra nesse contexto, a partir de uma captura de um inimigo de guerra. Então, um povo tupi, numa guerra com outro povo, vai lá e captura esse adversário, captura o melhor guerreiro, ou o mais prodígio, ou o mais sagaz, o mais ágil, ou o mais sábio, o mais inteligente, o melhor arqueiro, o melhor lançador, o mais corajoso, e captura este adversário, esse inimigo de guerra, e leva para sua aldeia. Na sua aldeia, eles não simplesmente o matavam e o comiam naquele mesmo momento. Era dado numa ritualística um cordão com alguns nós,
esse cordão que esse inimigo de guerra seguraria no seu pescoço, teriam alguns nós que marcariam a quantidade de luas que ele passaria vivo naquela aldeia. Isso provavelmente era um ritual xamânico, né? O pajé, provavelmente o ser espiritual da comunidade, era quem teria então essa instrução de quantas luas aquele indivíduo permaneceria vivo. Ele não era preso, ele ficava vivo e solto na comunidade. Ele não fugia, porque isso seria uma vergonha para ele dentro da cultura, dessas culturas. Era uma honra ser sacrificado dentro dessa ritualística. Este inimigo de guerra recebia provavelmente uma ou mais esposas, e ele então, ao receber uma esposa, ele tinha a oportunidade de fazer filhos com essas esposas recebidas da aldeia inimiga. Então, era isso mesmo que você está entendendo. Uma comunidade sequestrava um inimigo de guerra, levava para sua aldeia e dava a esse inimigo de guerra uma esposa ou algumas esposas para que ele se reprocriasse com essas esposas. Com isso, eles não estavam sequestrando simplesmente aquele corpo, mas também o seu sêmen, a sua potência vital, a sua genética. Então a sua genética, a genética tupi, ela era amplamente miscigenada com as genéticas desses outros povos com quem eles travavam esse tipo de combate ritualístico. E aí eles poderiam então, depois, passada todas essas luas de vida, este inimigo de guerra preso viria então para um sacrifício ritualístico, onde se passava por uma experiência teatral de sacrifício, né? Eles tinham um diálogo ali, você será sacrificado pela nossa tribo, nós comeremos todos os seus poderes, toda a sua força, né? Vamos nos alimentar de ti. E aí a prisioneiro respondia, bom, mas os meus parentes, eles virão aqui me vingar e tudo mais, eles vão seguir esse fluxo e vão vir aqui capturar vocês. E aí a aldeia falava, mas agora chegou a sua vez e nós vamos matá-lo. E vinha um tacape ali na cabeça do prisioneiro, o prisioneiro caía morto, e aí sim eles faziam o que fosse para ser feito com aquele corpo, né? Um assado, um ensopado, para facilitar ali a degustação. Mas não é a carne no sentido de alimentar uma carne humana. Imagino, talvez não seja uma carne fácil de se mastigar, de musculatura e coisas assim, né? Eles se alimentavam então daquela energia que estava depositada naquela carne humana. Se havia um coração, se havia um cérebro, né? Se havia o sim, se havia o que havia de potente, de vigoroso, né? Eles separavam para os grandes mestres da aldeia, separavam então essas melhores partes para os grandes guerreiros e tudo mais, e os pequenos pedaços, um dedo, um joelho, né, a parte do ensopado ali, ficava ali para as crianças, para as mulheres e tal. Há relatos também de que era nesse tipo de ritual que se consagravam o cauim, né, aquela bebida fermentada da mandioca, feita ali da saliva, né, das mulheres. Quando elas mastigavam aquela mandioca, cuspiam, e aquilo se fermentava e eles bebiam e ficavam então bem embriagados durante essa ritualística da antropofagia. Sem emitir juízo de valor, assim, trazendo o conhecimento, né, do que a gente tem hoje em dia sobre isso. Até se vocês tiverem outros entendimentos ou outras informações, quiserem deixar aqui nos comentários para a gente seguir esse papo, fiquem à vontade. O que a gente sabe então é que dessa ritualística surgiam não só
a manutenção dessa instituição da guerra, né? Mas também uma genética, uma linhagem miscigenada, né? Porque muitos desses guerreiros aprisionados faziam filhos com essa aldeia, então essa aldeia teria filhos potentes, né? dessa junção. Então, basicamente, é possível de se imaginar que praticamente ao longo dos séculos, né, toda essa aldeia seria miscigenada ao longo das gerações. Então é provável que esses povos também tenham tido algum tipo de miscigenação genética ali com os orientais, se é que eles próprios não eram dessa matriz genética. De todo modo, é interessante observar que, se por um lado as filosofias ali orientais da região da China, ou do Japão, ou mesmo da Índia, que é um povo bem diferente, né? Ou os povos ali da região da Indonésia, ou da Austrália, né? Que tem até outras matrizes genéticas dos denisovanos, né? Que são outros povos como os neandertais, enfim. São povos que não são propriamente, puramente homo sapiens, né? Há estudos que dizem que os homo sapiens puros ficaram restritos a uma região da África, que a maior parte da humanidade hoje, especialmente que saiu da África, tem algum traço genético ou neandertal ou denisovano, né? Que são outros povos hominídeos ali, e que restaram, digamos, pedacinhos genéticos aí dos outros povos pelo mundo. Pois bem, não só a gente observa que tem algum traço, vamos dizer assim, comparável com a filosofia oriental e as filosofias, entre aspas, dos povos ameríndios. E aqui eu vou trazer como filosofia essa palavra no sentido etimológico, como amor à sabedoria, né? Ou uma mecânica, uma forma de lidar com a sabedoria, ou lidar com o conhecimento, com a formação do conhecimento e as suas próprias epistemologias, ou seja, como eu adquiro ciência, como eu aprendo que uma coisa é isso e não aquilo, né? A gente pode problematizar isso de uma série de maneiras. É legal, por exemplo, observar epistemologicamente que a ciência ela se faz de diversas maneiras, né? Por exemplo, um traço interessante, recuperando o que a gente já comentou nesse vídeo de hoje, o povo malinês ali, que possivelmente tenha feito essas grandes navegações para a América antes mesmo de Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio. Esse povo malinês já era um povo africano islamizado. É possível que esse povo islamizado tenha tido acesso ou tenha saído na frente dos povos europeus nas grandes navegações justamente por ser islamizado, porque a Europa vivia um período que a gente chama de Idade Média ou Idade das Trevas, onde grande parte do conhecimento ancestral do próprio continente europeu, como Platão, Pitágoras e Aristóteles, para citar alguns, estivesse restrito à Igreja Católica. E mesmo Platão, que tenha sido um filósofo, vamos dizer, liberado, né, para o vulgo europeu, de alguma maneira acessar, não era tudo do Platão que era liberado, né? E muito do que não era liberado era justamente alguns outros filósofos, como Aristóteles, Pitágoras e alguns outros conhecimentos da matemática. No entanto, enquanto esse conhecimento ancestral europeu era restrito à Igreja Católica no continente europeu, os muçulmanos, eles não tinham essa proibição. Eles continuaram desenvolvendo uma filosofia
densa, profunda, a partir dessas investigações da Grécia Antiga. Eles tinham ali as suas bibliotecas, né? E grandes bibliotecas de conhecimento antigo. E seguiram fazendo seus estudos. Averroes, Avicena, Filopono de Alexandria, que teria, por sua vez, desenvolvido conceitos filosóficos como o conatus, que é seminalmente importante no desenvolvimento lá do conceito de ímpetus, do conceito de inércia, que vai dar lá em Thomas Hobbes, em Isaac Newton, lá na Era Moderna, já estava sendo ali estruturado por esses filósofos islâmicos antigos. Então é interessante de observar que o fato do povo islâmico ter tido acesso ao conhecimento ancestral da Grécia Antiga, especialmente ali Pitágoras e Aristóteles, só para citar esses dois, mas não só, né? Erastóstenes, por exemplo, que era um cara que tinha provado já que não só que a Terra era redonda, como ele tinha dado uma estimativa de tamanho da Terra muito próxima da estimativa real do tamanho da Terra, usando o teorema de Pitágoras. Isso é fabuloso, né? Incrível. Esses caras, os islâmicos ali, os muçulmanos dessa época, eles uniram esse conhecimento antigo da Grécia com os algarismos arábicos. Que é os algarismos arábicos 1, 2, 3, que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esses algarismos são uma verdadeira revolução do ponto de vista epistemológico no campo da matemática. E muitos historiadores associam a este vínculo da ciência e da matemática grega antiga com os algarismos arábicos o fato que teria feito tanto Mali quanto a Península Ibérica sair na frente nas grandes navegações europeias. Justamente porque também Portugal e Espanha e umas regiões ali do Mediterrâneo, algumas ilhas e tal, teriam sido colonizadas por esse Império Mouro, né? Tendo levado então de volta ao continente europeu o conhecimento europeu ancestral, de Aristóteles, Pitágoras, etc. Então é como se Aristóteles voltasse àquele território. Isso não é à toa e vai gerar uma grande revolução dentro do continente europeu. Não só por conta das grandes navegações, mas um pouco antes das grandes navegações, ali, especialmente de Américo Vespúcio e de Cristóvão Colombo, a gente já vai ter a reforma da Igreja Católica, né? A reforma da Igreja Católica, que vai dar ensejo à reforma protestante, né? E que vai causar toda uma cisão no pensamento religioso europeu, vem também desse retorno do pensamento aristotélico para o continente europeu, né? Aristóteles estava banido, a Igreja Católica só permitia uma leitura canônica agostiniana. É claro que eu vou fazer aqui um reducionismo da história. Ela tem várias nuances, tanto epistemológicas quanto políticas, né, para a gente analisar. Mas é interessante observar isso, que o retorno de Aristóteles ao continente europeu, ao longo do tempo, especialmente ali entre o século IX, mais ou menos, depois de Cristo, né, até o período ali de Tomás de Aquino, vamos pensar 1200, 1300, 1400, esse período que a igreja começa a ser obrigada a reformular seu pensamento e a aceitar Aristóteles para dentro do cânone, porque Aristóteles já tinha se difundido, né? Isso obriga, digamos, a Igreja Católica a atualizar sua visão canônica, incorporando Aristóteles, batizando Aristóteles, fazendo com que Aristóteles se torne, digamos, palatável para a leitura cristã. E é nesse contexto que então Tomás de Aquino vai absorver Aristóteles e vai fazer então com que o cânone da igreja seja inovado, renovado.
Se antes, por exemplo, a gente só podia ser liberto graças à graça divina, por exemplo, né? A gente, e a fé, né? É a fé e a graça que liberta, segundo Santo Agostinho. Para Tomás de Aquino, a gente passa a poder ser liberto também pelos nossos atos, pelas nossas ações. Isso vai gerar uma grande turbulência no pensamento religioso europeu, né? Porque, bom, se eu tinha uma leitura, que é a leitura de Deus, que é a leitura que a gente não pode mexer, e de repente surgem duas leituras concomitantes e concorrentes entre si, então quem eu vou acreditar? Quem eu acreditava ontem, agora eu tenho que acreditar em outra leitura? E aí o meu padre da minha igreja continua acreditando em Santo Agostinho. O outro padre agora acredita em Tomás de Aquino. E eu, onde eu fico nessa? E aí surge então uma cisão no pensamento europeu que é muito profunda. Porque agora eu não tenho mais um monopólio do saber, não tenho mais um monopólio da narrativa, nem da epistemologia, da ciência. Eu tenho agora formas diferentes de conhecer a realidade, de pensar o próprio conhecimento científico, que estava nas mãos ainda da igreja, né? Naquele contexto. E essa cisão da reforma católica, que vai dar em si a reforma protestante, que era também uma força conservadora, que queria que permanecesse a leitura agostiniana. Por um lado era conservadora nesse sentido, a reforma protestante, mas por outro trazia uma série de inovações, como a Bíblia poder ser lida e pregada em outras línguas, né? Então aí começa a surgir vários protestos, né? Várias reformas, ou seja, várias correntes de leitura da Bíblia e das Escrituras. Isso já era um grande problema para quem queria uma leitura absolutista da realidade de um único Deus que ama a todos, mas que governa a todos. E então você tem que acreditar e acabou, né? Mas eu vou acreditar em quem? Antes era claro, era só esse aqui. Agora eu tenho esse, aquele e aquele outro e eu nesse meio de tudo, no meio disso tudo, né? A Europa então ela começa a cindir na sua própria forma de conceber a sua religiosidade, inclusive, mas também o seu pensamento. E é daí que surge o Renascimento. O Renascimento, ele surge dessa fissura da igreja, e essa fissura já nasce dessa inserção de Aristóteles e dos antigos gregos nesse contexto novo da Europa, que é o fim da Idade Média. Isso coincide também com outros fenômenos muito importantes, né? O florescimento da burguesia. E esse florescimento da burguesia também é em ressonância com a presença moura na região do Mediterrâneo, mas também com a presença judaica desses povos que traziam as práticas judaicas dentro do continente europeu. Enquanto o continente europeu era absolutista e tinham ali seus feudos, né? Tinham seus reis, os seus tiranos, começaram a surgir ali no final da Idade Média esses seres e essa nova classe, por assim dizer, de seres que transitavam entre feudos, que iam entre feudos levar coisas, levar mercadorias. Esses seres que transitavam entre feudos, eles tinham uma outra perspectiva do mundo. Eles não eram mais simplesmente um povo pertencente a um território. Era um povo mais livre e se entendia como um povo mais livre. Esse povo do comércio começa a ter uma visão mais ampla da sociedade. Ele, por transitar entre culturas, entre territórios diferentes, ele se torna um povo menos identificado com o território e mais identificado consigo próprio. Começa a surgir então
um senso de indivíduo maior do que a coletividade que antes o cercava e o determinava, por assim dizer. Eu não sou mais determinado pela minha coletividade, nem pelo meu território, pelo grupo ao qual eu pertenço. Eu sou eu, porque eu transitei entre esse território para o outro, para o outro, para o outro. Eu vendi, eu consegui esse dinheiro. Consegui esse dinheiro. Eu tenho que dar esse dinheiro para alguém. Eu consigo pegar um dinheiro só para mim. Eu consigo sair do escopo de cobrança de determinados impostos por trafegar por aqui, por ali e não por acolá. Tudo isso dá ensejo, dá oportunidade para o surgimento dessa nova classe que a gente vai chamar de burguesia. E a burguesia, então, como fenômeno social que traz o poder de um indivíduo acima, entre aspas, de uma coletividade, né? Porque ela não está determinada ou não está definida por uma coletividade. O indivíduo agora se faz por si mesmo. Ele próprio pode transitar entre outros territórios. Ele se concebe a partir dessa possibilidade de transitar, de trafegar entre lugares e adquirir novos alimentos, novas especiarias. Então, em breve a gente vai refletir mais sobre isso, sobre essa relação do indivíduo com o território, né? Mas imagina esse ser transitando entre territórios e se alimentando de cada território, se alimentando de novas comidas, de novas culturas, tendo que falar às vezes línguas ou dialetos diferentes para poder se comunicar e muitas vezes até tendo seu trabalho facilitado por, vamos dizer assim, por ocupações imperiais, né? O império, né? Ou os impérios, eles por instaurar uma língua num grande território facilita a comercialização também entre esses territórios, né? Não só do ponto de vista monetário, mas também a troca de cultura e de saberes, etc. Então a burguesia ela vai ser muito interessante e muito profundamente impactante na transformação de toda essa cultura. Porque aí durante toda essa era moderna, ou seja, fim da Idade Média, a gente tem o Renascimento, que é renascimento porque a gente volta às origens gregas, aos conhecimentos gregos, aí que vem surgir Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, né? Shakespeare, que estão ali trazendo o conhecimento dos antigos, né? Enquanto Michelangelo, Rafael, esses artistas vão trazer conhecimentos da matemática e vão aplicar esses conhecimentos na sua pintura, nas suas esculturas, nas regras de proporcionalidade, Shakespeare, por sua vez, vai ter acesso a obras antigas da dramaturgia, né? E ele vai se apoiar muito fortemente na literatura dramática, que não deixa de ser ali grega e especialmente da dramaturgia da comédia ática, mas sobretudo ali do que restou nas comédias latinas, especialmente de Plauto, Terêncio, entre outros. A estrutura dramática de Shakespeare é muito herdada dessa cultura. Então, o Renascimento, ele retoma coisas da Grécia Antiga, retoma coisas da Roma Antiga e atualiza para um contexto em que a própria Europa estava cindida, não simplesmente do ponto de vista geográfico, não simplesmente do ponto de vista territorial, geográfico, geopolítico, mas também do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, porque a igreja agora estava cindida, e do ponto de vista epistemológico, a igreja ela tinha o monopólio sobre o saber, sobre o conhecimento, sobre o que que eu posso acreditar, porque digamos, a verdade de conhecimento. Então, tudo aquilo é colocado em xeque. Se agora eu já tenho 2 igrejas, ou 3 ou 4, várias igrejas, como que eu posso saber qual que é a igreja que está falando efetivamente o correto? Então a gente vai ter ali o contexto
do Renascimento também no campo filosófico, né? E aí você vai ter toda a empresa, todo o empreendimento do racionalismo, do empirismo. A gente vai ter Galileu Galilei, a gente tem um pouco antes dele Copérnico, trazendo a Revolução Copernicana, que vai colocar o Sol como o centro do universo e não mais a Terra. E isso é genial e revolucionário. A gente chama de Revolução Copernicana, não só porque estamos falando das revoluções das órbes celestes, né? Mas sim também porque é uma revolução do ponto de vista científico, porque ele sai do nosso referencial observacional, né? A gente observa todos os dias o Sol girando em torno da Terra. E aí o Copérnico ele vai falar, não, mesmo que eu observe dessa maneira, os cálculos, então a racionalidade, os cálculos me mostram que é a Terra que gira em torno do Sol. E se eu fizer os cálculos dessa maneira, com este modelo, com este paradigma, os cálculos se encaixam. Eles me dão melhores resultados, me dão maior previsibilidade, eu consigo acompanhar melhor o movimento dos planetas. Só que isso não se encerra por ali. O próprio Kepler, por exemplo, ele vai tentar, passou a vida inteira tentando comprovar que os planetas giravam ao redor da Terra de uma maneira circular, porque o círculo era a forma mais perfeita, como já dizia Platão, como já diziam Aristóteles, que aliás todos eles achavam que a Terra era redonda, nenhum deles achava que a Terra era quadrada ou plana, né? Então assim, esse circuito ao redor da Terra seria circular para Kepler. Só que Kepler, ele tentou comprovar isso matematicamente e não deu. E aí ele, pela racionalidade, pelo cálculo, pela força do cálculo, ele foi obrigado a defender o contrário do que ele queria acreditar, que é de que os planetas não giram evidentemente de maneira circular, exatamente de maneira circular, mas sim de maneira elíptica, né? Eram elipses ou formas meio ovais. Então isso é interessante para a gente perceber que a razão ela se coloca até acima da própria observação. Daí vem todo aquele empreendimento de Descartes para conseguir colocar todos os sentidos sobre o império da dúvida, e aí daí emergiu uma nova ciência, uma ciência totalmente racional, uma ciência que esteja baseada em algo que não possa ser contestado, não possa ser refutado. E aí vem uma hiperracionalidade a partir de uma dúvida hiperbólica, né? Um método da dúvida hiperbólica. Ele coloca tudo sob o império da dúvida, ele vai falando, bom, mas eu quero duvidar de tudo, então porque eu quero formar uma ciência real. E aí que eu duvido de tudo, mas eu não posso duvidar, por exemplo, que eu esteja aqui escrevendo, né, com essa caneta e essa pena. Ele fala, bom, mas eu posso estar sonhando. Tá, bom, mesmo que eu esteja sonhando, eu não consigo duvidar que 2 mais 2 é igual a 4. Tá, mas ainda assim pode ser que exista um gênio enganador, alguma coisa, e o próprio divino, como Deus é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode inclusive ele mesmo me enganar. Mas mesmo que ele me engane em todas as coisas que eu puder pensar, eu não posso me enganar de uma coisa, que eu estou aqui duvidando das coisas, que eu estou aqui pensando que as coisas são assim ou assado. E aí ele começa a surgir, daí começa a primeira certeza de Descartes, que é, se eu penso, eu existo. Então a primeira certeza de Descartes é, eu existo. Mesmo que Deus esteja me enganando, ou um gênio maligno me engana, ainda assim eu tenho uma certeza, eu estou pensando. Se eu estou pensando, então eu existo. Tudo isso é uma necessidade que essa epistemologia, essa ciência ocidental precisa responder por conta desse novo momento histórico, que é um momento em que as ciências antigas dogmáticas da igreja se esfacelaram pela própria igreja, pelos próprios poderes políticos que estavam em disputa ali naquele contexto territorial. Por outro lado, quando a gente pensa as filosofias orientais, ali da Índia, por exemplo, a Índia você tem bastante conhecimento analítico, não só um conhecimento sintético, mas bastante conhecimento analítico. Eles têm ali previsões
cálculos, eles falam sobre tecnologias, eles falam sobre órbitas planetárias, eles têm cálculos extremamente sofisticados como para calcular o eclipse, por exemplo, isso desde milhares de anos atrás, né? Que não é um cálculo simples, né? Eles chamam de Rahu e Ketu, que a astrologia ocidental chama de nó do norte e nó do sul. É basicamente o cálculo onde você acompanha esse eixo e você entende onde que o Sol e a Lua alinhando vão causar o eclipse. E se ele vai ser um eclipse completo, se vai ser um eclipse anular. Isso tudo hoje é previsto graças a esse cálculo sofisticado que já existia na Índia antiga há milênios, milhares de anos atrás. Por outro lado, a parte mais profunda da ciência, também das ciências védicas, elas possuindo um aspecto analítico, e aqui eu gosto de trazer mais uma reflexão de união com o corpo genético epistemológico europeu, que é a língua. A gente pensa nas línguas indianas de uma forma geral, ou grande parte delas, não sei se é a totalidade delas, mas grande parte delas está no mesmo tronco linguístico que a gente chama de indo-europeu. Então, se o indo-europeu vai dar ainda a língua do sânscrito, por exemplo, na região da Índia, para o tronco europeu a gente vai ter o grego, o latim, as indo-germânicas, que vai dar o alemão, o inglês, o francês, que o francês é uma língua latina, mas de grande substancialidade germânica, né? Um povo germânico, vários povos germânicos ali que habitavam aquela região, os francos, visigodos, burgúndios, etc., né? Que foram latinizados, mas tinham também, e se percebe também na sua língua, alguns traços dessas línguas germânicas. Pois bem, existe então também um traço linguístico que une os povos indianos com povos europeus. Já a China não, né? E outros povos ali, região da Mongólia e tudo. Aí os povos siberianos, esses povos que a gente... não sei se tem um nome para isso, mas esses povos fenotipicamente, né, de olhos mais puxados e tal, tem uma matriz cultural, genética, linguística, cultural bastante diversa, né? E essas são ainda mais sintéticas do que analíticas, vamos dizer assim. Trazem nos seus conhecimentos os seus pensamentos colocados em frases menores, em conhecimentos e conceitos mais densificados. Você adensa aquilo em uma coisa mais simples. E esse mais simples, na verdade, pode se tornar mais complexo ou mais misterioso, justamente pelo pensamento aforismático, ou seja, quando você tem menos descrições sobre o pensamento. Quando o pensamento europeu ele descreve muito, ele escreve vários parágrafos para descrever tintim por tintim. Como que você vai ver aquilo que o filósofo está vendo? Os filósofos orientais, se a gente pensar Lao Tzu, por exemplo, Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tzu, não sei como a melhor pronúncia, esse pensamento, ele é um pensamento sintético. Mesmo o Confúcio, que é um pouco mais elaborado e tal, ele ainda assim, ele é muito mais sintético do que alguns pensamentos de filósofos europeus. Agora, se a gente pensar nos povos ameríndios, o tipo de conhecimento e conexão que eles estabeleceram com a sua realidade, com as suas técnicas e o pensamento científico, se dá de uma maneira totalmente... é até mais misterioso e até mais sintético, porque não tem sequer a escrita. As palavras, elas são mais reduzidas ainda. Você precisa de menos palavras. E até se você conviver, eu tive essa oportunidade de conviver, por exemplo, com alguns povos Guarani, especialmente Guarani Imbriá, que a gente observa que
não é um povo que fala muito, né? Que se dá a esse costume, como os ocidentais, de ficar falando. Eles acham até que a gente fala bastante, que a gente é bastante verborrágico. Existia um costume, isso foi um jovenzinho, filho de um cacique Guarani, que me disse. Ele tinha um espetinho aqui, um cravo aqui embaixo do lábio, e ele disse que nas aldeias hoje existe menos esse costume, né? Não se faz mais muito como se fazia antigamente, mas ele disse que o costume se dava também, como lhe foi ensinado, né? Que eles colocavam esse espinho embaixo do lábio justamente para inflamar, e ficava inflamado por algumas semanas, alguns dias ou umas semanas e tal, e você falava menos, e aí você aprendia a falar somente o necessário, e que isso fazia parte também do seu ensinamento e do seu treinamento. Então a gente observa aqui um comportamento cultural que já traz na marca, no corpo, no registro, né, algo que diz respeito ao entendimento sobre a sua ética, sobre o ethos, sobre quem nós somos, sobre quem devemos ser, né, e esse modo de vida ali do Guarani, nesse caso, né, no caso desse exemplo. Esses povos, eles são foram colonizados, né, pelos europeus. Os Guarani, eles tiveram bastante contato, um contato mais íntimo com os povos jesuítas. Eles foram bastante catequizados, né, pela cultura. Reverberou, na verdade, no coração e na mente dessas pessoas, dos Guarani, aqueles ensinamentos de Jesus. É como se eles reconhecessem naqueles ensinamentos coisas que eles já soubessem, né? O que eles talvez não entendessem direito fosse justamente por que esse Deus morre ou ele é sacrificado. Algumas coisas ficam sem muito entendimento, mas eles incorporam de fato algumas lições sobre ética, sobre o modo de ser na vida, sobre compreensão em relação à vida, ao amor, né? E até essa relação com o divino. Isso, claro, de uma maneira geral, né? A gente tem diversas nuances para a gente problematizar isso, e é bem interessante se vocês quiserem colocar aqui mais conteúdo sobre isso para a gente problematizar esse pensamento em outros encontros. A gente vai aprimorando. E os Tupiniquim, por sua vez, se aliaram de maneira muito íntima aos bandeirantes. Os bandeirantes eram povos extremamente afeitos à guerra, os Tupiniquim também. E esses povos, os bandeirantes, isso é uma coisa muito interessante de se observar, até para a gente pensar a formação do povo brasileiro, de uma forma geral ali no mapa, como se distingue essa colonização bandeirante de uma colonização, vamos colocar de uma maneira genérica, da colonização feita no Nordeste do Brasil. Vamos só polarizar entre essas duas colonizações neste momento do nosso pensamento. Depois a gente pode entrar em outras nuances, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, um caso bem à parte, o norte do país, um outro caso. Mas o Nordeste ali e o povo bandeirante, vamos pensar por aí. Enquanto o Nordeste tinha um processo de ocupação territorial, com base ali nos estratos de uma genealogia que vinha que eram hereditárias, né? que eram das heranças. Então você tinha um senhor de engenho branco, português, casado com uma senhora de engenho branca, né? Que viviam na Casa Grande. Esses dois tinham um filho branco que vivia na Casa Grande, e ao redor deles eles tinham uma imensa fazenda com diversas pessoas escravizadas, fossem elas de origem indígena ou africana. Então você tinha uma Casa Grande branca, um pai, mãe brancos e um filho branco.
E esse pai branco poderia ter eventualmente filhos mestiços com suas escravas, indígenas ou pretas. Então você tinha mais uma escadinha aqui, um extrato social, né, de mestiços, e mais um povão, né, de pessoas pretas e indígenas, que eram os povos escravizados. Você tinha então esses 3 estamentos. Enquanto entre os bandeirantes não havia exatamente todos esses estratos. Você tinha homens brancos que vinham para cá sem suas esposas. Eles não traziam suas esposas brancas. Então 100% dos povos que vão dar origem aos povos que a gente chama de povo caipira, por exemplo, que é toda a região ali de São Paulo, o norte do Paraná, você tem Minas Gerais, você tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, e vai subindo, enfim, até, na verdade, os povos do norte de Minas e o sertão nordestino, onde vai dar o povo sertanejo, né, todo esse povo ali para baixo, o povo caipira, são dessa origem, dessa matriz cabocla, né? É uma matriz mestiça, né? Mas eminentemente, principalmente cabocla, especialmente até o início do século XVIII. Porque no início do século XVIII, né, com a descoberta das Minas Gerais, começa a haver então uma importação mais massiva de pessoas africanas, especialmente ali da costa do Benin, onde vem Níger, Gana, Togo, aquela região, né? Perto ali, especialmente no Benin, existia o reino de Daomé, e ali esse reino fazia um processo ali de escravização de diversos povos, especialmente falantes de língua iorubá, outros povos, Jeje, Mari, daquela região, que foram trazidos para o Brasil já desde o século XVI. Mas depois da descoberta das Minas Gerais, no século XVIII, começa a vir muito mais, porque eles descobriram minas de ouro, e aí precisava de muita mão de obra para extrair esse ouro, e agora tinha dinheiro. Então eles traziam muita gente para Minas Gerais, especialmente pelo Nordeste, desses povos ali da costa do Benin. Por isso que ali houve então um boom maior ainda desses povos. Também os povos Alçá, né, que eram povos já islamizados, vai dar ali nos povos Malê, né, que vão se rebelar contra a escravidão no contexto nordestino ali. E a gente conversa mais sobre isso num outro encontro. Mas, para a gente pensar por agora, é interessante observar o seguinte: esse povo caboclo, que eu vou chamar a partir de agora de povo caipira, que são os filhos dos bandeirantes, vamos dizer assim, todo ele é mestiço. Todo ele é mestiço. Só que o racismo ele já existia escravidão, a escravidão indígena, e já existia escravidão africana também, já nesse contexto paulista. Tinham menos povos africanos, mas já existia com uma presença substancial, vamos dizer assim. Esses povos escravizados, eles estavam na guarda do chicote. Eles estavam sob o poderio do chicote. Então, qualquer povo ali que se rebele contra o senhor, apanha. Então o filho do branquinho, o filho do europeu, o filho do pai bandeirante, ele quer parecer mais bandeirante, ele quer parecer mais europeu, ele quer parecer mais com o pai. Ele pode parecer mais com o pai, porque ele é o mais branquinho ali da região, mesmo ele sendo filho de uma indígena ou de uma preta. Mas ele pode se parecer mais com o pai. Então ele é o primeiro a pegar o chicote e falar: não, peraí, eu sou branco, ninguém bate em mim, peraí que eu sou branco, eu tô com o chicote na mão. Então, quer ver que eu sou branco? Eu bato aqui no preto, eu bato no indígena, eu bato no mestiço, ou bato eu bato naquele que é o escravizado, né? E enquanto no Nordeste você tem outros estratos, você tem no Nordeste um filho branco. Você tem um filho branco do pai e mãe brancas, que é um filho branco
No povo paulista você não tem, o povo caipira ele é todo mestiço, E é todo mestiço querendo parecer branco, porque ele já tem também o traço genético do pai branco. Enquanto no Nordeste a maior parte do povo não tem o sangue do branco, do pai branco, e a menor parte que tem o sangue branco fica ali bem isolada, né? É territorialmente isolada, ele tá lá na casa dele, na casa grande, né? E é interessante observar depois, se a gente poder refletir, pensar as modalidades e a forma como o racismo se desenvolve no Nordeste de uma maneira totalmente diferenciada desse racismo do sudestino, vamos dizer assim, que não é só do Sudeste, mas que vai pegar toda aquela parte do mapa azul ali das eleições de 2022, né? É bem o caminho ali desse povo caboclo, né? Esse povo caipira, enquanto a parte vermelha ali das eleições de 2022 era esse povo preto, mestiço, indígena, que consegue se reconhecer como trabalhador distinto da Casa Grande. O povo caboclo aqui, por mais que seja inteiro mestiço, ele quer se reconhecer ainda como pai branco, né? E ele ainda tem essa matriz genética do pai branco. Então ele tem, digamos, a sua justificativa para sentir-se branco. Mas ele, para fazer isso ele nega, ele acaba matando, aniquilando na sua ancestralidade a sua origem ameríndia, a sua origem africana. E disso então surge esse racismo mestiço, esse racismo do caboclo, esse racismo do povo caipira. E é bem peculiar. E se a gente não consegue observar essa distinção nas nossas origens, fica mais difícil da gente também poder combater os racismos, porque você não entende qual que é a matriz e qual que é a natureza desse racismo, como ele se desenvolveu. Né? São povos muito formados de uma maneira muito diversa, muito diferente. Então, qual que é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui pra gente? Eu preciso alimentar a fogueira para a gente se libertar dos mosquitinhos. A gente precisa pensar que esse campo, esse lugar, esse território da América é o lugar efetivamente de encontro do extremo ocidente, ou seja, do extremo daquele povo europeu que quer quebrar, que quer analisar, que quer investigar e que morre de medo da morte, quer pensar da morte, tudo é a morte, aí de tanto medo da morte ele acaba matando todo mundo, porque antes que você me mate eu te mato e não sei o que. Essa ânsia que esse povo ocidental tem de resolver tudo antes de mesmo absorver esse hiper yang, né? Esse hiper masculino, é tudo o excesso do poder yang destrutivo, de dominador, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, eu sei como é que é, eu que mando, eu que organizo, eu que faço. Enquanto que os orientais desenvolveram não só uma ciência, mas um modo de pensar muito mais alinhado com a harmonização com o território. Veja, se estivermos corretos com a nova ciência sobre a ocupação no território amazônico, dizendo que provavelmente a Amazônia é também fruto de um trabalho agroflorestal humano, né? E que bem provavelmente seja toda essa floresta, grande parte dela fruto desse esforço, dessa engenharia ambiental, ecológica, agroflorestal, né? Essa ciência, existe ciência, eu não estou falando essa palavra à toa, tá? A gente pode problematizar e devemos problematizar essa palavra ciência que a gente entende. Quando a gente fala ciência, a gente está falando normalmente de ciência moderna. E é legal a gente pensar como a ciência moderna ela opera. Em próximos encontros a gente vai falar sobre isso também. Que hoje em dia tem gente que coloca a ciência como dogmática, né? A ciência comprovou, então é verdade. Quer ver? A ciência comprovou. Normalmente quem está falando isso não estudou o processo epistemológico, a filosofia da ciência, como a ciência opera. Porque a ciência, para ela ser científica, ela tem que partir do pressuposto de que ela pode estar equivocada, né? Então, mais para frente, a gente elabora um pensamento mais crítico sobre isso, trazendo reflexões
de Thomas Kuhn, de Karl Popper, a teoria da falseabilidade, ou o modelo dos paradigmas ali do Kuhn, para a gente problematizar essa noção dogmática da ciência, né? De que a ciência comprovou alguma coisa, então é verdade. Não, a ciência ela tem mecânicas que melhoram a nossa percepção de uma maneira crítica sobre o que estávamos considerando como correto, né? Como correto. E aumentando a chance de previsibilidade, a gente consegue assumir aquele paradigma, aquele modelo, e faz sentido para a gente assumir aquele modelo para explicar um determinado fenômeno, né? Mas ela não consegue dar conta de explicar todos os fenômenos, nenhum paradigma científico dá conta de fazer isso, né? Ele sempre tem uma limitação ao escopo científico de um determinado ramo do conhecimento e determinado escopo de fenômenos, etc. E ao mesmo tempo ele pode estar equivocado, ou ele não consegue explicar outras coisas ou outro escopo de fenômenos. Pois bem, no entanto, disso não se segue que a única ciência que existe seja a ocidental. Se você me falar que uma comunidade indígena que sabe que uma determinada planta extraída, cozida, fermentada, pode gerar uma pomada que vai ser usada para isso e aquilo, e aquilo efetivamente cura uma ferida, ou cura de uma determinada doença respiratória, ou enfim, de outra natureza, ou vermes, ou o que seja, se isso não é um conhecimento científico, então a gente tem que voltar aqui alguns passos para trás. O que é um conhecimento científico? É uma ciência, é absolutamente uma ciência. Ela não vai ser explicada da mesma forma, ela não foi conseguida da mesma maneira, ela não foi pensada pelos mesmos critérios. Inclusive, a própria ciência ocidental ela não foi criada de uma maneira só, nem sob os mesmos critérios. Existia o empirismo, existia o racionalismo, e existia um conflito entre todas as perspectivas, né? E essas perspectivas distintas nos ajudaram a consolidar um pensamento cada vez melhor. E mesmo Isaac Newton, que tenha nos dado uma física tão plena, tão incrível, que consegue explicar até hoje diversos fenômenos, ele não funciona hoje para explicar outros fenômenos. A gente não usa a física newtoniana para explicar fenômenos macrocósmicos, por exemplo, né? E o próprio Einstein, né, que desenvolveu, é um dos pais da mecânica quântica ali na resposta que ele dá a Max Planck em 1904 e tal, é um dos pais da mecânica quântica, ele também é o pai da teoria da relatividade geral especial. E as duas teorias que ele desenvolveu, a mecânica quântica e a teoria da relatividade, não se conjugam, não conversam entre si, não são harmônicas, elas são concorrentes, por assim dizer. Mas uma explica muito bem fenômenos macrocósmicos e a outra explica muito bem fenômenos subatômicos. Então, quando a gente pensa também no ponto de vista científico, a gente tem que pensar que existiu dentro dessa dominação europeia, ocidental, aquilo que a gente vai chamar de epistemicídio, né? É uma vontade de que a episteme, a racionalidade, a forma de conceber a ciência e o conhecimento europeus seja a única forma, e a forma verdadeira, correta e a indiscutível, né, por assim dizer, enquanto todas as outras estão equivocadas. É isso que a Europa tentou fazer e tentou defender aqui nesse continente, falando pra gente, ó, ciência é isso aqui que a gente faz, puf, vai lá e faz. Só que ela nega todas as outras formas de conhecimento científico, inclusive a forma indígena de se produzir ciência, né? Os Vedas, a palavra Veda, por exemplo, é da mesma raiz de Wissenschaft, que é ciência em alemão, que é do verbo wissen, que é saber. Essa palavra, essa raiz tem naquela mesma palavra video, que é ver em latim, evidência, oida, que é eu sei em grego, ideia, eidos, que é o mundo das formas de Platão, né? O mundo das formas, o mundo das ideias. A palavra eidos ali, eidos é da mesma raiz, with, wed, with, né?
vem possivelmente a palavra wisdom, é possível que venha a palavra witch, que é bruxa, mas também o sábio, né? A sábia, no inglês. Essa é a mesma raiz do sânscrito Veda, né? Que é um saber. Então, essa raiz, Wid, Wet, Wiz, alguma coisa assim, ela é uma raiz indo-europeia. É só para a gente trazer uma ilustração de como o que a gente pensa como um saber aqui pode ser também ser desenvolvido de uma outra maneira, num outro canto do mundo, como no caso dos Vedas, né? Agora, no caso do continente americano, a ciência que se deu aqui é uma ciência mais silenciosa ainda e mais pragmática ainda. É muito mão na massa, é plantar, é compostar, é saber lidar com o manejo da terra e entrar em harmonia com o território. Uma ciência que ainda o ser humano europeu não conseguiu desenvolver de uma maneira harmônica, né? Talvez pela nossa ancestralidade neandertal, talvez pela ancestralidade europeia mesmo, de um campo ali de muita escassez, e aí isso tenha gerado muito medo, e o medo da falta, o medo de que as coisas acabem, gere então um anseio exacerbado por soluções prévias, né? E aí acumular, e arrecadar, e aí criar um abastecimento exagerado de acumulação. Enfim, pode ser por algo nesse sentido, pode ser também algo relativo à própria psicologia desenvolvida ao longo das gerações, nesse caminhar rumo ao ocidente, nesse caminhar rumo ao pôr do sol, né? Imagina que talvez ao longo de diversas gerações, de diversos séculos, né? Não só décadas, mas séculos caminhando rumo ao nascer do sol, como é a perspectiva de você nascer, de você acordar, quer dizer, e se colocar a caminhar rumo ao nascer do sol. E aí todos os dias você caminha mais um pouco rumo ao nascer do sol, e aí quando o sol está se pondo atrás de você, você vê a paisagem linda. O momento que você está vendo a paisagem mais linda é o momento que você vai fazer a sua cabana, que você vai se recolher, você vai ter que montar seu acampamento. Isso é para quem estava andando rumo ao Oriente, ao povo oriental. Enquanto o povo ocidental acordava de manhã, se colocava de costas para o sol, e quando o sol aparecia na sua frente, no seu ponto de visão, ali na frente, esse sol ali se pondo era o indício de que era o momento de montar o acampamento. Então, ver o sol para o oriental quer dizer, é o começo do dia. E o final do dia é um momento ainda mais lindo. Então, pode haver aqui alguma espécie de dica para a gente pensar como esse povo, digamos, se harmonizou melhor com a vida, com o aspecto da vida, de estar vivo, de agradecer a vida, de aceitar a vida. Enquanto que o povo ocidental criou um medo da vida, né? Porque não via o sol durante o dia inteiro. Toda a parte mais bonita do dia, vamos dizer, era o amanhecer, mas ele estava de costas para o sol. E quando o sol aparecia, que é o grande rei, o grande mestre, ao invés dele significar uma coisa linda, maravilhosa, já era o significado de tipo, não, vamos nos recolher, vamos ter que nos resguardar, vamos ter que nos proteger, porque agora vem a noite, vem a parte do medo, né? Então, é só uma reflexão aqui para a gente pensar o que pode ter ocasionado essa filosofia, essa distinção epistemológica até, desses dois pensamentos, né? Um que teme tanto a morte e quer tanto se prevenir da morte, que é o ocidental, e o outro que agradece tanto pela vida, que aceita melhor a morte, como as filosofias orientais de um modo geral. Então, a reflexão para esse momento é basicamente essa, sim. Como esse ponto de encontro, que é a América, pode nos trazer soluções para uma nova epistemologia, para uma nova forma de fazer ciência,
uma nova forma de fazer conhecimento através dessas origens, dessas genéticas, dessas matrizes culturais, linguísticas, genéticas tão diversas como no continente americano. E se nos Estados Unidos da América a gente tem o extremo ocidente, né? É o extremo ocidente do mundo, por outro lado, o extremo oriente do mundo provavelmente é o Brasil, né? E a gente tem uma miscigenação muito maior desses dois encontros, desses dois povos. Então, faz um pouco de sentido para mim pensar como esse continente americano pode ser uma escapatória, uma forma da gente encontrar respostas que ainda não foram encontradas. Outras formas de se fazer ciência também. Não só melhorar a nossa ciência, melhorar a nossa cultura, ou aprimorar a ciência, mas fazer, porque a gente precisa de novos modelos, novos paradigmas também, científicos. Alguns estão caducos, alguns já não dão mais respostas para o que a gente precisa, né? Especialmente do ponto de vista, quando a gente fala de energia ou de vibração, de coisas muito sutis, os xamãs indígenas, eles estão totalmente alinhados com isso, totalmente alinhados, e isso é ciência, isso é ciência. A ciência do pajé, do xamã, não é simplesmente pegar uma substância de uma planta, macerar e colocar na ferida ou coisa assim. Aliás, a ciência dele não está nem sequer simplesmente em falar algo que tem um significado específico. Às vezes a ciência do xamã vai ser a vibração que ele entoa. Aquilo pode, às vezes, em alguns contextos, ter algum significado de palavras mesmo, um significado, uma semântica propriamente, né? E às vezes, alguns desses cantos não têm uma semântica de uma palavra que está sendo entoada, mas sim a vibração, porque o xamã, ele entende que o teu corpo, ele atua por vibração, e que para curar o teu corpo, teu corpo precisa vibrar na vibração da cura, né? da vibração da saúde. E muitas vezes a própria ciência ocidental, ela se esquece disso. Injeta um monte de veneno na gente, mata umas bactérias, mas prejudica o rim. Aí você põe um remédio pro rim, aí destrói o seu fígado. Aí você põe um remédio pro fígado, aí dá dor de cabeça ou te dá insônia. E aí você fica nesse remédiozinho, nessa cultura medicamentosa, que muitas vezes tem eficácia para diversas coisas, e ela não deve ser simplesmente rechaçada ou ignorada como se não tivesse valor. Ela tem um procedimento, ela tem critérios, inclusive para a gente contextualizar, e para contestar a ciência também temos que ter critérios. Não é simplesmente, a ciência está enganada, ou eles querem só dinheiro, não sei o quê. Não, tem um jeito, tem método para se fazer ciência e para se contestar a ciência também, né? Que é importante a gente ter a ciência como algo a ser questionada, a ser questionável, mas não simplesmente a ser ignorada ou a ser chutada e vilipendiada como alguns querem, né, que são os negacionistas, né? Ah, não, é tudo errado, ou eu acredito nisso. Não, não é só acreditar, tem mecânicas, né, pra gente. Agora, do ponto de vista da ciência xamânica, ela não está nessa mesma matriz científica ocidental, racional. Então a gente precisa aqui entender que para se fazer uma nova ciência, uma ciência do futuro, talvez a gente precise extrapolar alguns dos limites que foram impostos por esse epistemicídio ocidental. E aí fica então esse nosso convite para a gente pensar que raio de povo nós somos, né? Esse povo novo, essa nova, talvez, esperança, ou essa nova luz, essa nova forma. Mas é uma luz que não é simplesmente uma luz que vem do céu e para a terra, né? Mas também algo que vem da terra em direção ao céu. Algo que tem materialidade, que tem pragmaticidade, algo que nasce do território. E entender o poder do território sobre nós. Então, esse papo agora sobre o território e a nossa relação com o meio fica para o nosso próximo encontro. Espero vocês lá.